Povo de Deus, boa noite. Estamos começando com mais uma live aqui na minha casa. Hoje temos orado e profetizado aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações e cremos que tem grandes bênçãos chegando. Hoje, sábado, nós estamos no propósito de oração, desligando aqui na terra, também será desligado lá nos céus. Então vamos fazer uma oração aqui no lugar em nome de Jesus? Oremos. Pai amado, Pai querido, Deus santo, Deus eterno, mais uma vez obrigado, Deus, por estarmos aqui na Tua presença. O Senhor diz na Sua palavra que estiverem duas ou mais pessoas reunidas no Teu nome, ali o Senhor se faria presente e cremos que o Senhor está aqui conosco. Então, meu Deus, fala conosco de uma forma especial, através do louvor, através da Tua palavra, que venhamos entender e compreender, Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós e que aquilo que viemos a desligar hoje aqui na terra seja literalmente também desligado aí nos céus. Por isso, Pai, que nós te louvamos e te glorificamos por esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar uma canção e assim vamos aprender mais da palavra de Deus, amém? Quero profetizar algo sobre a tua vida. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Aleluia! Eu sei que Deus tem um manancial de bênção para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Pega a palavra de Deus aqui nesta noite, abra comigo no Salmo 91, um salmo inédito, né? Salmo 91, o versículo número 5. Salmos número 91, o verso 5. O salmista, ele diz assim na palavra, Salmos 91, o versículo número 5, que diz assim, veja: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. O que nós iremos desligar aqui nesta noite? Que toda seta enviada contra a tua vida não prosperará em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso nesta noite? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, Deus santo, nós queremos aprender a tua santa palavra. Então fala conosco aqui nesta noite, Pai. Usa a boca do mensageiro e que venhamos a ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos para que as nossas vidas sejam abençoadas diante de Ti. Então glorifica o Teu santo nome através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos então meditar naquilo que Deus tem para nós aqui nesta noite em nome de Jesus. Geralmente na guerra, as setas, os dardos e até as flechas, elas eram lançadas à distância.
Um caso aqui na Bíblia que nós conhecemos é o caso de Urias. Vai lá comigo o segundo livro de Samuel, o capítulo 11. Diz a palavra que Davi adulterou com Betseba, engravidou. Ele manda chamar Urias para que vá para sua casa, para que ele não queria ter aquela responsabilidade de adultério. Urias não vai para sua casa, ele fica dormindo na porta do palácio. Aí Davi manda Urias para a morte. E olha só o que Davi diz para Joabe, que era o chefe do seu exército. Veja, versículo 16, segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 16. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias num lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, do servo de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que haviam de atirar do muro? Então Urias, ele foi morto por uma seta ou por uma flecha. Ali ele morreu porque são lançadas à distância. E hoje o inimigo, ele não parou de usar esta artimanha. Lá em Apocalipse 12, versículo 10, diz que o acusador de nossos irmãos os acusava de dia e de noite. Quer dizer, sempre lançando algo para que a gente venha desviar, sempre lançando algo para que a gente venha blasfemar contra Deus, deixar mágoa, tristeza entrar nos nossos corações. Ele sempre está lançando um dardo, sempre está lançando uma seta para atingir os nossos corações. Pedro chega a dizer na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo está procurando brechas, oportunidades. O que ele faz? Ele lança setas, ele lança dardos, ele lança flechas para atingir os servos de Deus. E quando ele lança suas flechas, ele causa mal em nossas vidas. Por exemplo, o diabo usou aqui uma pessoa para colocar dúvida. Olha comigo no segundo livro dos Reis, do capítulo 7. Diz a palavra que ninguém entrava e ninguém saía, havia fome na cidade. Aí o profeta profetiza: amanhã haverá provisão, amanhã Deus vai colocar nas suas mãos. Quando o capitão ouviu, olha como é que foi usado pelo diabo. Versículo 2, veja. Segundo Reis 7, versículo 2. Porém um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso. Aí o Eliseu vira para ele e fala o quê? Eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Aí nós vemos que o diabo, ele joga as suas setas para causar o quê? Dúvida nos corações. Para que você vai tanto para a igreja? Para que você fica sendo fiel a esse Deus? Nada te acontece de bom. Se fosse você, eu parava. Se Deus fosse na tua vida, você não estaria passando por isso ou por aquilo. Você pode perceber que o diabo sempre vai usar os seus mensageiros, os seus secretários, para lançar setas, para colocar o que? Dúvida nos nossos corações. Quando o diabo também não joga seta para causar o que? Medo. Provérbios 22. Provérbios 22. Veja. Provérbios 22, o versículo 13. Olha só. Porque muitas vezes o diabo lança setas e a pessoa ela fica com medo. Medo do quê? Leia comigo. Provérbios 22, versículo 13. Salomão escreve assim: diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Quer dizer, o preguiçoso, ele não sai de casa. Como assim, pastor? A palavra deixa bem clara que o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Traduzindo, ele vai querer colocar medo para que a pessoa não vá para a igreja. Por exemplo, cuidado, hein?
está tendo tiroteio, se fosse você eu não ia para a igreja. Tudo bem, a pessoa, tá bom, não vou para a igreja, mas pode ir para a academia, pode ir para o supermercado, pode ir, né, na lotérica. Eu lembro na época da pandemia, era hora de ficar, né, em casa, e eu lembro que muita gente falou, pastor, eu não posso ir para a igreja, né, tem que vigiar, por isso que eu não estou indo. Eu falei, amém, estamos aqui em oração. Só que alguns obreiros que vinham para a igreja, né, claro, né, respeitando as normas, né, de saúde, com gel, com máscara, tudo, os que vinham por causa da sua fidelidade, falam, pastor, eu bem vi o obreiro tal lá na lotérica, eu vi bem a diaconisa lá no mercado. Aí eu liguei na época, vem cá, para a igreja você fala que não pode vir porque tem que vigiar, mas te viram no mercado, te viram na lotérica. Eu pergunto, esses lugares que você estava é mais santificado que a casa do Senhor? Porque você tem medo de vir para a igreja por causa do coronavírus, mas não tem medo do coronavírus quando vai na lotérica, quando vai no mercado, quando vai na farmácia? Porque isso, amados, é setas do diabo, setas do maligno para colocar medo nas pessoas para não irem para a igreja. Aí você vê que a pessoa para a academia ela vai, e às vezes vai 2 vezes no dia, vai de manhã e vai de noite. Como é que a pessoa está tão preocupada com o seu corpo, mas não está preocupada com a sua alma? Porque esse corpo aqui vai se desfazer. Se Jesus não voltar, esse corpo aqui vai envelhecer e vai voltar para o pó que o deu. Aí eu pergunto, e a alma? Para onde vai? Aí vemos que o diabo usa essas setas para causar o mal na vida do povo de Deus. Colocar dúvida, colocar medo, colocar inveja. No Salmo 62, o versículo de número 13, Salmos 62, versículo 13, olha só o que o salmista Davi, ele diz, versículo 4, Salmo 62, verso 4, Davi diz assim, olha, eles somente consultam como hão de derribar da sua excelência, deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no seu interior o quê? Maldizem. São aquelas pessoas que na frente falam uma coisa, mas por trás faz outra coisa. Na frente fala, olha como é bom, né? A famosa história da samambaia, não é? Que a pessoa tem a samambaia na sua casa, chega alguém e fala assim, olha que samambaia bonita você tem. Aí no outro dia a samambaia está seca, porque a inveja foi tão grande contra a vida daquela pessoa e aquilo que ela tinha, que secou a samambaia. E é isso que o diabo ele joga seta na vida das pessoas para que as pessoas tenham inveja. Aí você fala, pastor, mas eu não tenho nada. Pastor, eu só tenho um Deus, tenho uma casa simples. Eu não tenho nada, mas digo algo para você. A tua paz incomoda muita gente. A sua fé incomoda muita gente. O que Deus tem na tua vida incomoda muita gente. Por isso que as pessoas são usadas para te atacar. São usadas para falar mal de você pelas costas. São usadas para querer te destruir. Mas não se preocupe, porque tudo isso são setas do maligno, e hoje nós vamos desligar aqui na terra todas as setas do maligno em nome de Jesus, amém? E diz a palavra que o diabo também usa setas causando pensamentos de ódio. 1 de Samuel, capítulo 18, o 1 de Samuel, o capítulo 18, diz a palavra que Davi era escudeiro de Saul, e onde Davi saía, Deus abençoava a vida dele. Aí as mulheres começaram a cantar, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E aquilo foi entrando dentro de Saul, lembrando que Saul já tinha um espírito mau da parte do Senhor sobre a vida dele. Porque ele desprezou a bênção de Deus, não obedecendo, Deus tirou de Saul e colocou em Davi. Então toda vez que Saul passava mal, Davi tocava a harpa e ele se sentia bem. Mas nesse dia aqui, olha só o que aconteceu, veja. 1 Samuel capítulo 18, versículo de número 10. E aconteceu outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Quer dizer que o espírito mau, que é o diabo,
toma a vida de Saul e começa a profetizar no meio da casa. Davi, que tinha o Espírito Santo, sabia que aquilo não era de Deus, o que Davi vai fazer? Vai começar a tocar a harpa, porque ele sabe que aquilo é um espírito mau. Então cuidado com quem ora pela tua vida. Cuidado com quem profetiza algo sobre a tua vida, porque nem todo mundo que está profetizando o nome do Senhor. Ou é o próprio Deus usando dessa pessoa. Muitas vezes é o diabo, é inveja. Muitas vezes a pessoa ela usa até da palavra para tentar atacar as pessoas. Por exemplo, tem gente que usa o altar para falar mal do irmão, para falar mal da irmã. E não é isso que é para ser feito, o altar é para pregar a palavra de Deus. Então cuidado. Então quando Davi ele viu que Saul estava profetizando no meio da casa, Davi pega a sua harpa e começa a tocar, porque ele sabia no Espírito, o Espírito Santo falou com o Espírito de Davi, que aquilo era um espírito maligno. E quando Davi começou a tocar, olha só o que aconteceu. E Davi tangia a harpa, aí no versículo 10 ainda, com a sua mão, como de dia em dia. Então quer dizer que todo dia o espírito mal tomava a vida de Saul e Davi tocava a sua harpa. E diz a palavra, Saul, porém, tinha na mão uma lança. Peraí, como é que alguém que está profetizando com uma lança na mão? Só isso já dá para perceber que isso não é de Deus coisa nenhuma. Como é que a pessoa profetiza com uma lança na mão? Versículo 11, e Saul atirou com a lança, dizendo, encravarei a Davi na parede, porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Olha só como a oração e o louvor incomodam o inferno. É por isso que você é atacado, meu amado e minha amada. É por isso que o diabo tem raiva de você, porque você está sempre orando, você está sempre clamando, você está sempre louvando ao Senhor, independente da sua condição física, você está louvando o nome de Deus. Eu digo para você, não pare de louvar, não pare de adorar, você está agradando a Deus. É verdade que Satanás está muito furioso, mas ele vai cair debaixo de nossos pés para a glória de Deus, amém? Ele já está debaixo de nossos pés. Pastor, então como a gente faz para não temer as setas que são enviadas contra as nossas vidas? Paulo ensinou em Efésios capítulo 6. Fala comigo, Efésios. Efésios capítulo 6. Paulo ensinou para que nós vistamos o quê? A armadura de Deus. Olha só a importância de nós nos vestirmos da armadura de Deus. Efésios 6, o versículo 10. Veja. Efésios 6, verso 10, ele diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha a importância de você ter a armadura de Deus, para que você vença as astutas ciladas do diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar o quê? Firmes. Quando você está com a armadura de Deus, não importa qual seja a seta que seja lançada contra a tua vida, não importa qual seja o dardo inflamado que seja lançado contra a tua vida, não vai ter efeito, porque você vai estar protegido e protegida pela armadura de Deus. Oh glória! Eu não vou ler todas as partes da armadura, porque eu só precisamos de 2 partes da armadura. E quais são essas partes? Aqui no versículo número 16, veja, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Oh, glória! Só o escudo da fé já, apaga todos os dardos e setas lançados do maligno. Mas também precisamos de uma outra parte da armadura que é muito importante. O versículo 17, tomai também o capacete da salvação. Por que nós também precisamos do capacete? Para que a nossa mente fique guardada
e protegida diante de Deus. Porque Satanás muitas vezes vai usar pessoas para falar algo que quando entrar no teu ouvido e descer ao teu coração, pode te destruir. Mas eu quero profetizar aqui nesta noite e já declaro que nós vamos desligar todas as setas do maligno que estão sendo lançadas contra a tua vida. E digo, ainda que o diabo use alguém, ainda que Satanás use uma pessoa ou uma situação para tentar te envergonhar, você não vai sentir nada. Como assim, pastor? Se alguém, por exemplo, me ofender, você é feio, você é feia, você é baixinho, você é muito alto, você é isso, você é aquilo, Deus vai mudar antes de chegar aos seus ouvidos. Por exemplo, alguém fala assim, você é tão feio ou tão feia. O que você vai ouvir? Nossa, como você é bonito e bonito diante do Senhor. Aí a pessoa vai começar a te ofender e você vai falar o quê? Muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Olha, você é uma bênção. A pessoa não vai entender. Ela está te ofendendo, ela está querendo te machucar com palavras, ela está dando tanta besteira, mas o que está entrando no teu ouvido? Só coisas boas, porque está escrito na palavra que Deus transforma toda maldição em bênção, e é isso que nós vamos profetizar aqui nesta noite, que Deus vai reverter toda maldição em bênção para a tua vida. Por isso que nós vamos desligar aqui nesta noite toda seta, todo dardo inflamado maligno, nós vamos desligar aqui na terra, que também será desligado lá nos céus. Amém? Então eu quero orar com você nesse momento. Eu quero profetizar que já está declarado e determinado que toda seta será desligada aqui na terra, como também será desligada lá no céu. Amém? Feche seus olhos, em nome de Jesus, e deixa eu orar pela tua vida. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós lemos hoje aqui no Salmo 90, versículo 5, que diz a palavra, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Sabemos, Pai, que essas setas, essas flechas, esses dardos inflamados do maligno, são lançados para causar dúvida, para causar medo, para causar inveja, até pensamentos de ódio. Mas nós desligamos hoje aqui na terra, porque está escrito na tua palavra que tudo que desligares na terra também será desligado aí no céu. Então nós desligamos toda dúvida, nós desligamos todo medo, toda inveja, nós desligamos todo pensamento de ódio, todas essas setas que sejam desligadas agora em nome de Jesus, e que a tua bênção, Pai, ela esteja sobre cada vida que está comigo nesta live, até mesmo por aqueles que ainda hão de ouvir, ó Pai, mas quando esta palavra for liberada, toda a seta que estava sobre o teu filho e a tua filha será despedaçada e despedaçada em nome de Jesus. É o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu profetizo que nenhuma seta do maligno, nenhum dardo inflamado do inferno vai ter poder sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Antes de terminar essa live, eu quero olhar para a tua vida. Aqui em Atos 5:3, lembra do que Pedro disse para Ananias? Porque encheu Satanás o teu coração. Traduzindo, a seta que o diabo lançou entrou no coração de Ananias e de Safira, que colocaram no coração de fazer algo para Deus,
Mas na hora que chegou o dinheiro nas mãos, o diabo conseguiu jogar seta e eles perderam a bênção. Porque a palavra de Pedro foi muito forte para ele, porque encheu Satanás o teu coração, não mentisses aos homens, mas mentisses a Deus. E amados, não tem como mentir para Deus. Tem como você mentir até para o pastor. Ah, pastor, vou fazer o meu melhor. O pastor acredita que é o melhor. Mas não tem como mentir para Deus. E no momento que Ananias recebeu aquele dinheiro, aquela herdade, o Satanás lançou uma seta. A seta entrou no coração que ele escondeu e ele mentiu. Por isso que ele perdeu a sua bênção. Eu digo para você, meu amado, minha amada, não perca a sua bênção. Se Deus te deu condições de abençoar, abençoe. Pastor, ainda não tenho condições, então eu profetizo que Deus vai te dar condições. Porque diz a palavra na igreja primitiva, as pessoas eram tocadas para abençoar. E eu quero que o Espírito Santo te toque para você também abençoar esse ministério que veio do coração de Deus para abençoar a tua vida. E eu tenho certeza que um grande testemunho você vai contar para a glória do Senhor. Amém? Então eu quero orar para você nesse momento, pedindo para que Deus te dê se você não tem. Se você já tem, abençoe. A chave Pix está na descrição. Não deixe de abençoar, porque quanto mais você abençoar, mais você será abençoado e abençoada por Deus. Amém? Deixa eu orar por você nesse momento. Pai amado, Pai querido, Deus santo, Deus eterno, eu oro por cada vida que está comigo até agora nessa live. Meu Deus, abençoe de uma forma tremenda e poderosa. Envia, meu Deus, o comprador para aquilo que o teu servo tem para vender. Meu Deus, libera dos altos céus agora a tua bênção sobre o teu servo, como também sobre a tua serva. Nós clamamos a ti, Pai, nesta noite, porque nós cremos no poder da oração. E a tua palavra diz que tudo que pedir na oração, crendo, recebereis. E eu te peço, Pai, recebe, Deus, o coração do teu filho, como também da tua filha, e abençoa segundo aquilo que ele e ela têm colocado diante de ti. Aqueles que vão abençoar, meu Deus, liberam uma bênção extraordinária. Aqueles que hoje não têm condições, dê condições para que o teu nome venha se glorificar. Então aumenta salário, renda, pensão, aposentadoria, faz aparecer na conta bancária, toca no justo, toca no ímpio, para que dê dinheiro para esta pessoa. É o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite. Lembrando que segunda-feira, às 7 da noite, temos o compromisso aqui marcado, profetizando que nós temos a unção de Obed-Edom. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe a todos, uma ótima noite e que o Senhor Jesus reina no seu coração para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos.